Seja muito bem-vindo à nossa aula 3 dessa série de vídeos onde eu estou ensinando como começar do zero com marketing digital e lançamentos em 2023. Se você assistiu às aulas anteriores, parabéns por estar aqui. Fique comigo até o final que no final dessa aula você vai aprender tudo o que é necessário, tudo o que falta para você dominar o lançamento de ponta a ponta. E se você não assistiu alguma das aulas anteriores, aqui na descrição desse vídeo tem os links das aulas anteriores. Se você perdeu alguma delas, é muito importante que você assista, porque isso aqui é um passo a passo, uma continuação que precisa ser seguida. Beleza? Vamos lá, na primeira aula a gente falou sobre as oportunidades no mercado digital, as melhores profissões do marketing digital, as melhores formas para iniciar nesse mercado e a gente aprofundou no que na minha opinião é a melhor estratégia de vendas no mercado digital, que são os lançamentos. E na aula 1 eu expliquei as duas primeiras etapas, fase de preparação e captação. E já na aula 2 a gente falou sobre as etapas de aquecimento e evento. E agora a gente está no meio do evento, partindo para a fase da oferta, porque a gente vai iniciar agora a aula 3, a CPL 3, que a gente começa a antecipação da oferta. A gente vai falar sobre a aula 3 e a aula 4. Que são as aulas mais importantes, afinal de contas, tem que vender no final, não é mesmo? Então essa é a parte mais importante. Lembrando, se você não é inscrito no canal, clique aqui em se inscreva e deixe seu like, porque esse vídeo aqui vai ser muito bom. Agora vamos para a lousa que a gente vai falar da fase da oferta e você vai aprender a fazer uma oferta irresistível, uma oferta irrecusável. Bora lá! Vamos lá, nesse momento a gente se encontra na CPL 3, na aula 3. Se você assistiu a aula anterior, você sabe disso. Mas na primeira aula, nosso principal objetivo foi apresentar a oportunidade. Na segunda aula, mostrar que a audiência consegue. E agora, a gente começa a antecipar a oferta. E agora, nessa aula, na aula 3, nosso objetivo é apresentar a solução completa e deixar a audiência com certeza que vai comprar. Esse é o objetivo dessa aula. Beleza? E como que a gente vai fazer isso, Lucas? Primeiro ponto, a gente tem que continuar os conteúdos, tá? A primeira aula teve conteúdo, a segunda aula teve conteúdo, continuar gerando valor para a audiência. Na próxima aula a gente finaliza a parte de conteúdo. É importante passar um conteúdo que gere bastante valor para a audiência nessa aula, ok? O que é importante nessa aula? A gente quebrar as objeções. Quebrar as objeções a qualquer dúvida da pessoa que o produto serve para ela. Lembra que eu falei anteriormente que o objetivo do evento como um todo é mostrar para a audiência que a nossa solução é a melhor solução ao problema dela? É nessa aula que a gente vai despertar o sentimento de certeza que a nossa solução é a solução para ela. Que o especialista vai ser o melhor professor para resolver o problema dela. É nessa aula que ela vai ter certeza disso. Aqui também a gente tem que elevar a autoridade do especialista, mostrar tudo que o especialista fez, todos os resultados que ele já gerou, tudo que ele já investiu para saber o que ele sabe, que ele vai entregar todo o conhecimento de mão beijada para a audiência, vai entregar o passo a passo para a pessoa seguir. Ancoragem de depoimentos, mostrar novamente mais depoimentos, pessoas diferentes que tiveram resultado com a metodologia do especialista. Prova social é um dos maiores gatilhos que tem, então não precisa economizar nos depoimentos. Claro que na estrutura da aula tem que soltar os depoimentos de forma dinâmica, no começo, no meio, no fim, mostrar como pode ser o futuro da audiência, se ela seguir a metodologia, se ela seguir o passo a passo do especialista, se ela entrar dentro da mentoria, do curso, tá? E também mostrar o outro lado. Quais são os prejuízos que ela pode ter se ela não tomar essa decisão? O que ela vai perder? Mostrar tudo que ela pode alcançar com a metodologia. Lembra do desejo? Ela vai alcançar o desejo dela, deixar isso claro para ela. E se ela não seguir esse caminho, ela vai continuar no mesmo lugar que ela está. Ela vai perder a oportunidade, gerar um pouco de urgência, de escassez, dependendo da estratégia, uma quantidade de vagas, até quando as inscrições vão ficar abertas. A gente vai falar um pouco mais sobre a parte do pitch daqui a pouco. Falar sobre o produto. Nessa aula a gente vai mostrar a solução completa, então tem que falar do método, tá? Qual é o método do especialista? Por que esse método se diferencia dos outros? Qual a jornada que o aluno vai ter que seguir para chegar no desejo dele? Gerar escassez, como eu falei anteriormente. Pessoal, é muito importante a integridade nessa fase. Tudo que for falado tem que ser cumprido. O carrinho vai ficar aberto 3 dias, é 3 dias. Vai ficar aberto 5 dias, é 5 dias. Beleza? Porque isso gera confiança. E a audiência sabe, quando o especialista vai falar, é aquilo que vai ser feito. Beleza? Outra coisa, pessoal, lembra que eu falei que existem vários tipos de estrutura de evento? Existem estruturas que, na aula 3, o especialista já faz um pitch de vendas inteiro, falando o preço, falando os bônus e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente vai deixar o pitch para a próxima aula. Por quê? Eu particularmente prefiro dessa forma.
prefiro gerar um suspense em relação ao preço, para que na hora do pitch, na hora da emoção, a gente consiga fazer uma ancoragem, para a gente mostrar muito mais valor do que o preço, para na hora que falar o preço parecer barato. Então é essa linha que eu gosto de seguir, é essa linha que eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então, ó, falar sobre o preço, falar sobre o bônus, mostrar a ancoragem, nessa aula não. A gente vai deixar a audiência com desejo de compra ancorando a jornada e ancorando o produto. Então qual a estratégia que a gente vai seguir aqui? Aqui o especialista gerou valor em relação ao conteúdo e foi para a parte da explicação e antecipação da oferta, onde ele quebrou a objeção, aumentou a sua própria autoridade, mostrou depoimentos de pessoas que tiveram resultado com a metodologia, mostrou o cenário de futuro, a pessoa seguindo a metodologia e não seguindo a metodologia, para deixar a pessoa com aquele medo de ficar de fora, fear of missing out. Falou sobre o produto, explicou o método, gerou escassez, se ela realmente existir, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? Durante toda a jornada do evento, a gente teve o número de pessoas cadastradas, a gente teve o número de pessoas que compareceram no evento e assistiram às aulas, e agora a gente vai separar essas pessoas por um grupo de pessoas interessadas, um grupo VIP. E vai entrar nesse grupo as pessoas que realmente querem comprar, as pessoas mais interessadas na oferta, tá? Então é um grupo mais exclusivo e a gente vai convidar a audiência para fazer parte desse grupo agora. O especialista vai falar se a pessoa está realmente interessada, se ela quer receber o link de compra com antecedência, antes da grande maioria, vai ser enviado nesse grupo VIP, tá? E nesse momento a gente convida a audiência para participar desse grupo VIP. A gente convida tanto dentro da aula, como em campanhas de remarketing que a gente vai falar daqui a pouco, beleza? E para finalizar, a gente vai fazer a antecipação da próxima aula. A próxima aula, pessoal, a gente tem que ancorar como a aula mais importante de todas. Se tem uma coisa muito especial dentro do conteúdo do especialista, tem que deixar para a última aula. É nessa aula que a gente tem que ter um número muito bom de comparecimento para a gente gerar um pico de vendas. Então notem, pessoal, que a quantidade de pessoas vai baixando. A gente teve um número de pessoas cadastradas no evento, correto? Qual que era o nosso objetivo? Que o máximo de pessoas assistissem o evento. Aí um número menor de pessoas assistiram o evento comparado às pessoas que se cadastraram. Agora, desde a aula 1 até a aula 3, a gente teve o número de pessoas que assistiram e agora tem um pouco menos. Sempre vai baixando um pouquinho. E a partir desse momento a gente vai mandar quem realmente está interessada para o grupo VIP. É interessante sempre colocar alguns benefícios para quem vai entrar no grupo. Como eu falei anteriormente, vai receber o link antes, ou vai receber um material de apoio diferenciado, ou vai receber algum presente, tá? Mas o mais importante é colocar as pessoas lá pelo motivo correto, que vai receber o link antes de compra. Por que as pessoas gostam de receber o link antes de compra? Porque normalmente a gente traz benefícios para as primeiras pessoas que comprarem, tá? Então as pessoas querem entrar logo no começo. Mas eu vou aprofundar muito isso quando a gente for falar da aula 4, ok? Então a gente vai fazer uma ótima antecipação para a próxima aula, ancorando como a aula mais importante de todas, ancorando um conteúdo importantíssimo para essa aula também, tá? Porque a gente quer o máximo de pessoas assistindo a nossa oferta, mas essa aula aqui é com muito mais energia e muito mais pressão, porque, como eu falei anteriormente, o objetivo é despertar esse sentimento na audiência, certeza de compra, certeza que eu quero comprar, pessoa ansiosa para entrar, ansiosa para fazer parte. Então a venda acontece aqui já. Na aula 4, a gente vai conversar muito mais com as pessoas que não estão convencidas ainda, porque grande parte da audiência já vai se convencer aqui. A certeza de compra tem que ser nessa aula aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente vai pegar as pessoas que não foram convencidas nessa aula aqui, mas a grande parte da audiência tem que ser convencida aqui, ok? Agora, pensem o seguinte, no exemplo que a gente está utilizando, essa aula 3 aqui acontece numa sexta-feira, ok? E o que a gente tem? A próxima aula na segunda-feira. Então a gente tem sexta depois da aula, sábado, domingo e segunda antes da aula. O que a gente vai fazer agora? A aula finalizada, o especialista mandou bem, convenceu a audiência está ansiosa pela próxima aula, mas o que falta? Convencer as pessoas, lembrar as pessoas, não deixar esse desejo, essa chama apagar. Então nesse final de semana que antecede a aula 4, a gente vai rodar remarketing. Qual tipo de remarketing? Depende muito da estratégia. Nesse caso aqui, a gente vai rodar contagem regressiva para a aula mais importante ou para a abertura das inscrições. Faltam 3 dias para abrir as inscrições, 2 dias, ou falta 2 dias para a aula mais importante de todas, falta 1 dia para a aula mais importante de todas. E a gente vai rodar
aulas liberadas. Se tiver dentro da estratégia do lançamento, deixar as aulas liberadas. O que acontece muitas vezes, pessoal? Vocês já devem ter visto. Durante a fase de aulas ao vivo, as aulas realmente, depois que acabam, são tiradas do ar. Então a pessoa não consegue ver o replay. Só que no sábado, a pessoa libera como se fosse um Netflix para o pessoal maratonar final de semana. Todas as aulas liberadas. Muita gente faz isso. Você pode fazer dessa forma, tirando as aulas do ar ou deixando as aulas do ar e do mesmo jeito rodar aulas liberadas, beleza? As duas formas funcionam muito bem. Então, durante o final de semana, a gente vai incomodar a audiência, lembrando ela que a última aula vai acontecer, a aula mais importante de todas, lembrando ela que a última aula vai acontecer e também que as aulas estão liberadas para quem não assistiu. Vai rodando esse remate pro pessoal, ok? Agora, a gente vai falar da aula 4. Então, a aula 3 foi na sexta-feira, foi finalizada com sucesso, foi feito o remate durante o final de semana, mais pessoas assistiram ali as aulas liberadas e tudo mais, e agora chegou o grande dia. O dia mais importante de todos, que é a última aula. A aula onde vai ser abertas as inscrições da mentoria, do curso do especialista. E agora você vai aprender tudo que é necessário dentro da aula 4. Tá? Para fazer um pitch de vendas bem feito, para gerar o máximo de conversão possível. Então bora lá para a aula 4. Aula 4, esse é o grande momento, é o momento onde a gente vai abrir as inscrições da mentoria, do curso do especialista. Na aula 3, a gente despertou o desejo no máximo de pessoas possíveis, a certeza de compra, a certeza que o nosso produto é o melhor produto para resolver o problema dela. Então tem muita gente nessa aula que já está convencida, que já tem certeza que vai comprar, mas ainda existem pessoas que a gente precisa convencer, que precisam de uma pressão a mais, precisam de um emocional a mais para tomar a decisão. E nessa aula, a gente vai finalizar o conteúdo, que a gente deixou um conteúdo muito importante para finalizar nessa aula, então esse conteúdo vai ser entregue, vai gerar reciprocidade, a gente vai despertar aquele desejo na audiência, nossa, se o evento já teve tudo isso de conteúdo, imagina como que é o curso, imagina como que é a mentoria, imagina seguir essa metodologia do especialista, vai ser 1000 vezes melhor. É esse sentimento, é essa ancoragem que a gente tem que fazer, ok? Muito mais energia, muito mais pressão, o especialista aumenta o tom, fala de uma forma mais enérgica, refazer a oferta com um tom mais agressivo, toda a oferta que a gente fez na aula anterior tem que ser refeita agora com mais entonação, mais pressão, ok? Mostrar de novo os benefícios de a pessoa tomar a decisão e seguir a metodologia, fazer ela se imaginar no futuro, realizando o desejo dela, os sonhos dela e o cenário que se ela não tomar a decisão, ela pode se arrepender muito, que se ela não fizer nada, não vai sair do lugar, nada vai mudar. Então que ela precisa tomar a decisão dela, que ela precisa dar o jeito dela de fazer parte disso, ok? Empatia, é legal, o especialista mostrar empatia em relação à audiência. Eu entendo o que você está passando, eu entendo as dificuldades que você passou, eu já passei por isso, se for da história do especialista, então gerar empatia nessa fase também, tá? Metodologia, ancorar a metodologia, explicar de novo passo a passo, pode ser mostrado os modos do curso, explicar um pouco mais das aulas, pode ser feito isso também. E aqui a gente já entra na parte do pitch de vendas. Bônus. Mostrando os bônus que a pessoa vai ter se entrar, os bônus são cursos complementares, produtos complementares que conseguem bonificar as pessoas que comprarem. Então dá para gerar muito gatilho de escassez e urgência com os bônus. Liberar eles apenas para quem comprar no primeiro dia, liberar para os 100 primeiros, 50 primeiros, depende muito da estratégia, tá? Existem várias formas de fazer. A gente empilhou as pessoas no grupo VIP para as pessoas mais interessadas receber o link antes. Então essas pessoas vão ter esse benefício. E aí, pessoal, tudo isso é muito importante para ancoragem de preço. A gente fez a ancoragem dos bônus, então cada bônus tem o seu preço, vamos supor que são 5 bônus, 5 mil reais, então tem essa ancoragem aqui que a pessoa vai ganhar isso de graça se comprar ali de acordo com a estratégia. Outra ancoragem que pode ser feita nessa parte do preço também é tudo que o especialista investiu para estar onde está hoje. Quanto tempo ele gastou para ter o conhecimento que ele tem hoje, que ele vai passar de uma forma muito mais rápida e simples para a audiência. Então mostrar esses benefícios, quanto tempo que ele gastou, olha como eu vou te entregar isso muito mais rápido, você não precisa gastar todo esse tempo, não precisa errar onde eu errei, então mostrar esses benefícios para a audiência também, tá bom? E aí toda essa ancoragem de preço serve para quê? Para na hora que o especialista falar o preço do produto, vai parecer barato. Por quê? Porque a gente gerou tanto valor no produto, mostrou tantos benefícios, mostrou tantas pessoas tendo resultado, mostrou todos os bônus, quanto tempo o especialista levou para construir tudo isso, tudo que ela pode ter de benefício para o futuro dela, tudo que ela vai ter de malefício se ela não tomar essa decisão, que na hora que o especialista falar o preço, vai parecer barato. A pessoa vai pensar assim, nossa, talvez esse investimento seja alto para mim hoje, mas olha o tanto de coisa que eu vou perder se eu não entrar. A minha transformação está aqui. Se eu entrar, eu vou ter a transformação que eu quero. Se eu não entrar, eu vou perder essa oportunidade. Então é esse sentimento que a gente vai despertar. E aí sempre tem a garantia. Por lei,
são 7 dias obrigatórios, então a pessoa tem 7 dias para conhecer o produto, se ela não gostar ela pode pedir reembolso, tá? Pessoal, se o produto do especialista for bom, se a transformação dele for boa, não tenha medo de colocar pressão. Não tenha medo de ser mais agressivo na oferta. Existem pessoas que precisam de uma comunicação mais agressiva para tomar a decisão. Precisam de mais emocional para tomar a decisão, porque elas ficam com muito medo. Então, se o especialista for bom, o produto for bom, não tenha medo de fazer o que tem que ser feito para vender, porque isso vai estar ajudando as pessoas, beleza? Então a gente fez a ancoragem dos bônus, fez a ancoragem de preço, falou o preço, pareceu ser barato, falou da garantia. Agora, pessoal, o especialista vai abrir as inscrições. Ele vai soltar o link da página de vendas no grupo VIP, depois vai soltar nos outros grupos, depois vai soltar no chat, depois vai colocar no link da bio, depois vai botar em tudo quanto é lugar, tá? Porque o nosso objetivo agora é gerar o máximo de vendas possíveis nas primeiras horas. Por isso que é feito toda essa ancoragem, por isso que é feito esse gatilho da urgência em relação aos bônus, benefícios dos primeiros que comprarem. Existem várias formas de gerar esse gatilho de urgência, tá? No final da aula é interessante o especialista ficar tirando algumas dúvidas da audiência. O pessoal vai mandando no chat ali algumas dúvidas, ele vai quebrando objeções, tirando dúvida, até ele sentir que já tirou a grande maioria das dúvidas, que o pessoal já está mais tranquilo, tá? Então é importante responder essas perguntas e dúvidas no final da aula. Agora, pessoal, se ocorreu tudo bem até agora em todas essas etapas, é para estar pingando notificação o tempo todo. É para o celular estar pingando notificação e acontecendo um monte de vendas. Mas não acaba aí. Existem as próximas etapas, que é a parte do fechamento. E na parte do fechamento existem várias estratégias para gerar ainda mais vendas, tá? E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Você vai aprender como gerar ainda mais vendas durante a fase de carrinho aberto, a forma correta de fazer remarketing, algumas estratégias que podem ser feitas para gerar mais um pico de vendas. Então tudo isso você vai aprender na próxima aula. E depois dessa aula a gente finaliza a série. É a última etapa, é o último passo e você precisa ficar comigo até o final. Então, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like, se ainda não deixou seu like, e se você curtiu os conteúdos até aqui e conhece alguém que precisa desse conteúdo, quer começar a ganhar dinheiro com marketing digital, encaminhe esse conteúdo para essa pessoa, compartilhe esse conteúdo, você vai estar fazendo um bem para ela. Então na próxima aula a gente vai finalizar essa série de aulas, e eu te espero lá, fica comigo até o final.